São 11 horas e 1 minutinho. Bom dia para você que está aí. Bom dia para você que já está pegando o celular, acessando lá no WhatsApp o número do Agora para mandar seu vídeo, mandar seu contato, mandar seu recado, que a gente está aqui esperando por você, esperando o seu contato. Então, manda logo para cá, para o programa da comunidade, toda a sua vida aí, reclama do que você tiver que reclamar, que a gente está ligado com você. E por falar nisso, vamos lá que tem vídeo que a gente já recebeu pelo nosso WhatsApp. Olha essa briga que aconteceu no Rio Madeira, põe no ar pra mim. Olha essa briga que aconteceu no Rio Madeira, põe no ar pra mim. Olha aí, ó, dois comandantes fazendo racha no rio. E os coitados dos passageiros desesperados, um bateu o navio no outro. É muito descontrole, né? É um descontrole, é uma loucura. Olha só a situação que você acompanha. Aí deu uma encostadinha aí, acelerou e foi embora. Essa é a denúncia que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp, é a denúncia que a gente recebeu pelo 993 27 6649. Isso é uma irresponsabilidade. Que situação é essa que a gente acompanha no nosso Rio Madeira? Um racha naval. Pode dizer isso? Racha naval, né? Não foi um racha na rua, foi um racha nos nossos... Foi um pega, fizeram um pega os dois, se estressaram e colocaram a vida tanto a vida da tripulação quanto a vida dos passageiros em risco. Esse é o destaque que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp, já contando com a sua participação também. Destaque recebido, destaque mostrado, demonstrado, anunciado e denunciado aqui no nosso programa da comunidade. E não acaba por aí, não. Volta pra cá, porque não acabou, não. Olha a denúncia que a gente traz, dessa vez a do Ramal do Brasileirinho. Ramal do Brasileirinho, uma lixeira viciada lá no Ramal do Brasileirinho, e a população está cansada. Só que é o seguinte, foi denúncia que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp, obviamente, e a gente está vendo aí PET, eu acho que tem uma frente de um ventilador ali, um gradil do ventilador, saco plástico, não passa a coleta de lixo para poder levar esse lixo. Começou nessa caixa de concreto, essa caixa aí de entulho, né, que se eu não me engano é uma caixa de entulho, que é usada justamente para retirar entulho, retirar lixo, levar lixo, e não passa carro coletor de lixo, o lixo transbordou. Não me parece ter começado uma lixeira viciada do nada. O lixo é jogado dentro dessa caixa, coletora de lixo, coletora de concreto, coletora de entulho, e a gente vê que o lixo transbordou porque não passa carro coletor de lixo. Tenho a impressão que é isso, e aí a gente vê a população indignada e cansada. É destaque que a gente traz para você aqui no programa da comunidade. Obrigada, população, obrigada às pessoas, os telespectadores do nosso Agora que mandam a denúncia, reclamam para a gente o que eles estão passando por aí, reclamam para a gente o que eles estão vivendo e dizem mesmo, olha, a gente está cansado, a gente quer uma providência do poder público. Secretaria Municipal de Limpeza Pública, por favor, tome uma providência e faz alguma coisa aqui, se é que é responsabilidade, tenho a impressão que é a responsabilidade da Secretaria de Limpeza Pública, porque eles têm que ir lá para poder fazer a limpeza ali daquele local. Olha só o que eu vou trazer para você. A retranca é até engraçada. Ladrão cantou igreja. É para acabar, né? Uma igreja foi furtada lá no bairro Nova Esperança, na zona oeste da capital. No vídeo divulgado nas redes sociais, a gente consegue ver a ação do ladrão e principalmente que começou no dia 28, que aconteceu no dia 28 do mês passado, 28 de dezembro. É imagem, o que é que é? Stand-up? Flavinha? Põe no ar pra mim aí pra poder explicar essa situação, porque olha, esse ladrão é pecador, viu? Ladrão pecador. Põe no ar pra mim com o Márcio Paz Barreto. A ação aconteceu nas primeiras horas do dia 28 de dezembro, quando um homem sem camisa entra numa igreja evangélica localizada no bairro Nova Esperança, zona oeste da cidade. Ele se deita no chão, com os braços abertos, como se estivesse pagando uma promessa, fazendo uma oração. Mas, na verdade, o que esse homem queria era cometer um crime nessa igreja. Em um determinado momento, ele se levanta e vai em direção a uns ventiladores. Ele pega os aparelhos e sai da igreja. Depois, ele volta para pegar outros objetos dessa igreja, equipamentos de som. Quando ele olha para cima, percebe que ele está sendo filmado por câmeras de segurança. E mesmo assim, sem ser inibido, ele faz um gesto, uma sigla de uma facção criminosa, e sai da igreja sem qualquer problema.
As imagens estão sendo divulgadas nas redes sociais para que a polícia possa localizar esse criminoso. E com o objetivo também de prendê-lo, a polícia pede a colaboração da população, que pode fazer denúncias através do 181 ou 190. Se você tiver informação da localização ou do paradeiro desse criminoso que aparece nas imagens das câmeras de segurança dessa igreja, ligue para a polícia, 181 ou 190. Sua identidade, a polícia garante que vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Vamos lá. Você que tem doutorado acompanhando o programa, enche a tela com a foto, com a imagem do ladrão cantor. Enche a tela com a imagem do ladrão cantor. Se você sabe quem é esse homem, ligue 181, é o telefone para contato. Bora, Marcos, põe a foto dele aí, bora. Enche a tela com a imagem do ladrão cantor, que ainda fez uma sigla de facção criminosa. Não vou dizer o nome da sigla, para não dar ibope. Olha a piada. Isso é droga, gente. Usuário de drogas, é óbvio. Como é que o homem invade a igreja, faz piada na nave da igreja, né? Porque a nave é esse lugar aí, esse meio aí que a pessoa anda, as noivas e tudo, e todo mundo entra, leva os ventiladores. Olha lá ele levando. Não tá nem aí pra nada, não quer saber se está sendo filmado, não quer saber de nada. É o que a gente está trazendo pra você hoje. E olha, se você sabe quem é esse homem, vai fazer a piada agora. Segura. Peraí. Marcos, deixa rodar, Marcos. Vou te falar já, tu segura, Marcos. Vai, agora, Marcos. Tá aí, ó. Não vou chamar de esse cabra sem vergonha de Roberto Carlos. Ele acha que ele tem um futuro brilhante pela frente cantando. É isso que ele é, não é nada. Entrou na igreja. Pecador. Roubar já é feio. Tira essa imagem, Marcos. Ninguém dá prestígio aqui para facção criminosa, Marcos. Dá o play nessa imagem. Ninguém dá prestígio para facção criminosa aqui nesse programa. Bora! Olha aí. Esse aí não, esse aqui é decente. Esse aqui não está procurado não, aquele lá é decente. Márcio Paz Barreto, nosso jornalista, está aqui trazendo as informações. Então, se você viu a cara daquele homem, conhece aquele homem, bandidos, né? Criminoso aí, roubando a igreja, entregue para o 181, você não vai ser identificado. Um incêndio lá no São José, uma casa em alvenaria, pegou fogo por volta das 7 horas da manhã de ontem, na rua 22, no São José 2, etapa B. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas, né, chegaram ao local para conter o incêndio e foi uma ocorrência muito rápida, mas a Defesa Civil precisou ser acionada também para poder dar suporte às vítimas. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, só houve danos materiais. A gente acompanha aí a fumaça branca, dá a intenção aí, dá a entender que já está sendo ali controlada, né? A gente já vê o carro da viatura lá tentando controlar a situação. Foi só dano material, ninguém ficou ferido, ainda bem. Então você está acompanhando aí as imagens da fumaça, essa grossa camada de fumaça aí subindo, né? Essa coluna de fumaça subindo, ainda bem que ninguém ficou ferido, foi dano material. Gente, a gente está num período que era para ser um pouquinho mais de chuva, mas o calor ainda está muito intenso. Redobrar os cuidados com o ventilador, com acondicionadores de ar, redobrar os cuidados, principalmente não deixar a criança em casa sozinha, principalmente. Então vamos tomar cuidado com isso e, obviamente, revisar a instalação elétrica para não deixar mau contato. Volta comigo aqui, volta comigo. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, viu ainda há pouco eu entrando no intervalo do Namira com o Emerson Santos? Pois é, tem minuto oferta com o Emerson Santos. Vai, Emerson! É comigo, Márcia! Eu estou diretamente do Caça de Materiais de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato, 12 vezes nos cartões. Você tem o melhor atendimento de Manaus para você que está construindo, está reformando. Vamos começar o ano maravilhosamente bem, transformando a sua casa? Pois é, e além, é claro, de comprar tudo que você precisa para a sua construção, esta semana sim, teremos o sorteio de 3 125 emplacadas 0 km, para você não perder a oportunidade de comprar e de ganhar. Nas compras acima de R$100, você ganha um cupom e você concorre a 3 125 diretamente do Caça de Materiais de Construção. E o sorteio é esta semana. Então dá tempo de você, é claro, correr para cá, aproveitar e economizar. Até porque, gente, o ano é novo, mas
mas os preços são velhos. Vem cá, deixa eu te falar. Olha a quantidade e variedade em pisos porcelanatos que você vai encontrar nessa loja. São 3 endereços, 2 lojas na Grande Circular e a mega loja no Santa Etelvina. Olha a variedade em pisos para você ter no seu quarto, ter no seu pátio, no quarto do seu filho, para você economizar. Sabe quanto? R$ 13,99. A partir de R$ 13,99 você vai encontrar os pisos aqui no Castelinho Materiais de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Tem mais aqui, ó, mais a variedade em pisos. Olha aí, senhoras e senhores, a variedade em pisos que você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. E olha, gente, vou te falar, viu? A variedade, a quantidade você encontra só aqui na nossa loja. Porcelanato também para você que está precisando de porcelanato. Olha os pisos aqui, ó, que você vai encontrar para sua área externa. Então corre para cá pro Castelinho Materiais de Construção. Eu estou aqui, daqui a pouco eu volto com mais ofertas e promoções para você que quer economizar, para você que quer comprar em um só lugar. Tudo para sua casa, para o seu apartamento. É aqui no Castelinho Materiais de Construção. Todo mundo aqui comprando, aproveitando e economizando. Segundou aqui no Castelinho Materiais de Construção. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. E daqui a pouco a gente volta a falar com o Emerson Santos. Ainda tem Na Minha Casa Agora hoje. Você que está do outro lado, fica ligado. E olha, não se esqueça de participar pelos nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você. Vamos lá que a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios, nessa segunda-feira, 6 de janeiro, o vice-governador do estado, Carlos Almeida, que está aqui hoje para conversar sobre vários assuntos, dentre eles, ao que me parece, a regularização de alguns profissionais da saúde que vivem aquela pendenga de serem terceirizados e recebe, não recebe, recebe, não recebe. O Estado paga a empresa não repassa os valores. Então, hoje parece que esse assunto começa a ser encerrado e positivamente para o funcionário. Um bom dia para o senhor, muito obrigada por ter vindo. Bom dia, Márcia. Bom dia ao telespectador. E sim, essa é uma questão que é muito importante, é uma questão muito sensível. O estado do Amazonas possui uma série de problemas que são conjunturais. A gente não está falando de algo que aconteceu um dia desse. A situação referente à saúde pública, para quem é usuário do sistema e para quem é profissional da saúde, sabe que vem se arrastando aí há diversos anos. Uma das nossas maiores propostas, justamente o que o governador vem atacando de forma extremamente contundente e que toda a equipe vem trabalhando nesse sentido, é a organização desse sistema. Só que nós não estamos falando de algo que é assim tão simples. Então, todo o investimento em recursos que se dá para a saúde acaba se esvaindo com toda a quantidade gigantesca de responsabilidades e de serviços que precisam ser contemplados. Mas um deles é extremamente delicado. Por quê? Não se pode fazer atrasos para quem está prestando serviço. Nós fazemos diversas andanças ao longo desses anos. Eu, enquanto defensor, o governador, enquanto comunicador, observou diversas vezes as pessoas não tendo condições de prestar o serviço adequado à população, justamente pela falta de recursos financeiros. Mesmo com todo o desenrolar de pagamentos que se aconteceram esse ano, prioritariamente para as empresas de mão de obra, isso não conseguia chegar a quem é o trabalhador. Isso não chegava a quem estava lá na ponta. E o problema era pior, vice-governador, porque nós estamos falando de prestadores de serviço que na outra ponta são pessoas físicas. Nós não estamos falando de uma empresa que está estabilizada com capital de giro, nós estamos falando de pessoas que recebem como pessoa, como terceirizado, mas que aquilo equivale a salário, equivale a comida, ao aluguel, a conta de luz. É por isso que causava tanto problema. Exato. E o grande problema é, o estado do Amazonas vem ao longo dos anos contratando empresas para prestação de serviços de enfermagem, técnicos de enfermagem, de serviços médicos, etc. Só que a contratação desse profissional se dá através de um intermediário. Sim. E esse procedimento com intermediário gera problemas, gera custos e gera demora. E essas empresas não têm estofo suficiente para poder aguentar o próprio procedimento burocrático do Estado. Isso acontece há anos e trazendo prejuízo na ponta. Nós não queremos saber de desculpas, nós queremos dar solução para o problema. Por isso que o governador anunciou hoje de manhã o encerramento já desse ciclo. Isso acontece com um técnico de enfermagem. Segundo os levantamentos preliminares que nós temos, e isso falamos preliminares porque o controle disso é altamente complicado, em torno de 10 mil plantões existe para a área de terceirizados, de técnico de enfermagem, de qualquer outra área afim. Sim. A contratação que se dá agora essa semana são de em torno de 3 mil
profissionais de saúde, no caso aqui de técnicos de enfermagem, fazendo com que o Estado elimine o intermediário e contrate diretamente você que presta esse serviço, fazendo com que não haja os atrasos, porque ele entra na folha do Estado. Sim, ele recebe como serviço, vai ser o regime especial temporário. Ele vai ser Exatamente. RET, O né? que quer que não, é uma das categorias de servidores do Estado. Sim. E que não está sujeito a um pagamento mais diferenciado. Não. Por que isso acontece, para quem não compreende? Quando eu contrato uma empresa para prestação de serviço, a empresa tem que me apresentar a relação de documentos mensal e a folha Sim. de presença. E isso precisa ser analisado. Isso demora burocraticamente em torno de 2 a 3 meses. Ou seja, um serviço prestado em janeiro só se paga para abril. O que já é uma injustiça tremenda. O Estado está acabando com isso. E o governador e sua equipe têm trabalhado nesse sentido e o processo começa agora, essa quarta-feira. Mas, vice-governador, essa situação das empresas que prestam serviço para o Estado, que precisam atender toda essa burocracia prevista em lei, existe como reduzir esse tempo? Isso já é uma pergunta minha como cidadã, porque a gente sabe que as empresas passam por essa aflição de fornecer para o Estado e ter que esperar um pouco mais, mas é inevitável, eu tenho a impressão que não tem como a gente diminuir, porque espera botar no sistema, vai para a Cefaz, vai para um lado, vai para o outro, corre para isso, corre para aquilo, e aí acaba realmente protelando um pouco esse pagamento. A questão toda, Márcia, é a seguinte, é que a legislação, no caso é a Lei 866 de 1993, que é a Lei de Licitações e Contratos, ela exige com que as empresas tenham garantia e gordura suficiente para aguentar o procedimento burocrático do Estado. Acontece que, historicamente, a gente não está falando de algo de hoje, se contrataram empresas que não tinham esse estofo necessário, o que gerou as distorções que nós temos hoje. Consertar isso é muito mais complexo, Sim. Até porque o próprio Ministério Público do Trabalho é contra a terceirização na área fim. E isso é uma terceirização de que área fim. O Sim. Estado deve prestar saúde. Uma coisa é serviços paralelos, como, por exemplo, serviços de auxiliar de serviços gerais, segurança. Isso não faz parte desse espectro. E, inclusive, é bom destacar, o Estado não irá encerrar a terceirização nesse campo. Sim. Até porque há orientações no sentido da manutenção. Só que nestes outros campos, sim, precisa ser realizado. O que é importante destacar? Hoje, com essa contratação, e o governador enfatizou muito isso, além de você estar contratando o servidor e dando garantia de que ele vai receber mensalmente, ainda vai acontecer um outro efeito, o Estado vai economizar. Porque uma série de tributos e gastos que estão a ser feitos à empresa são eliminados, porque se tira o intermediário. Ou seja, é algo que interessa tanto ao Estado quanto ao servidor, e em especial o usuário, que vai ter um profissional mais motivado trabalhando. Eu quero falar também sobre Francisca Mendes, mas tem um dado aqui muito importante que eu penso que é interessante que nós coloquemos aqui na mesa para conversar, que é a situação do orçamento da Suzano. Havia uma previsão do orçamento de 2019, se eu não me engano, de 5 milhões, vocês já discutiram o orçamento e o orçamento para 2020 já está previsto 9 vezes mais, ou seja, em torno de 45 milhões de reais, é isso? Para investimento. Para investimento. É bom não confundir, porque o orçamento da Suzano para o ano de 2019 foi de 2,4 bilhões de reais. Sim. Bilhões de reais. A execução financeira esperada é de 3,5 bilhões, o que, na verdade, foi compatível com a própria realidade. Os números estão sendo aferidos agora. E isso é bom de discutir, porque o Estado do Amazonas possui uma incompatibilidade entre a projeção orçamentária e a própria execução financeira. Está sobrando aí 1 bilhão e um que não se tem como encaixar na realidade orçamentária. E para que não se diga que se está governando com um retrovisor, ou seja, olhando para trás, é bom destacar. O desenho orçamentário de um ano é feito no ano anterior. Ainda foi feito então, em 2018. A execução do orçamento de 2019 foi planejada em 2018, com projeção menor do que a própria quantidade de gastos. O que faz com que o Estado tenha que fazer uma análise criteriosa daquilo que é essencial. É exatamente trocar o pneu do carro com ele andando. A execução orçamentária para esse ano de 2020 está um pouco maior, 2,6, mas ainda longe da realidade, porque o Estado não pode fazer uma execução diferente da previsão orçamentária que se tem para receitas desse ano. Mas, em todo caso, o planejamento para investimento já é bem maior, porque isso permite com que se faça o planejamento e captação de recursos para além da própria fonte Estado. O que quer dizer isso? No estado do Amazonas, se faz um gasto muito grande de receita tesouro, chamado de fonte 100, e pouca injeção de recursos de fontes federais. No caso, as fontes 130, que são os recursos federais. Nós precisamos aumentar essa captação. E isso só acontece quando problemas como esses são debelados e nós conseguimos melhorar a produção
dos nossos serviços na ponta. Só para entender com o pessoal que está em casa aí, porque a gente começa a falar números, o vice-governador, por ser advogado, a gente acaba enveredando pelo assunto, vai conversando. Receita Tesouro, que o senhor diz, a fonte 100 são recursos do próprio Estado. Exato. E da fonte 130, que o senhor mencionou, são recursos do governo federal, ou seja, o governo federal é que vai ter que custear e vai gastar com a saúde aqui no estado do Amazonas. Ele que vai dar uma parcela do dinheiro dele para a gente. Por que é importante a gente dizer para você que está aí do outro lado esses dados? Para você entender que o Estado ele vai ter, pedindo do governo federal, não gasta o próprio dinheiro e pode remanejar esse dinheiro para gastar com outras prioridades e fazer outros atendimentos aqui no Estado. Seria isso? Exato. Quanto mais recursos federal tiver, melhor. Só que o estado do Amazonas, ao longo dos anos, isso tem que ser registrado, deixou de fazer a coleta de recursos federais, diminuindo isso, fazendo com que haja uma pressão maior em recursos que são no próprio estado. E isso é extremamente danoso, para que o telespectador possa compreender. Toda vez que eu pego e carrego o investimento em recursos na fonte do próprio estado, eu tenho que acabar fazendo a divisão de recursos todos na mesma cesta. Exemplo disso, pagamento de servidores. Exato. Olha, eu sou servidor público, então... Só para entender, para o pessoal de casa saber por que teve tanto problema com o pagamento de servidor, por exemplo, esse ano. E nem começou esse ano, começou no ano passado, ainda no outro governo, 2018, 2017, que já começou atrasando 13º, começou atrasando uma série de pagamentos. Esse é um ponto para ser destacado, tá? Porque é o seguinte, nós estamos aqui na nossa própria realidade amazônica, mas é importante destacar como é que está o resto do Brasil. A gente está falando que dos 27 estados da federação, nós tivemos 20 que sequer pagaram salários adequadamente. Exato. Diversos não pagaram o 13º. O estado do Amazonas pagou. Então, a discussão acontece com relação ao equilíbrio que se dá com relação à quantidade de despesas programadas. Deixando muito claro, de janeiro de 2018 até abril de 2019, o aumento foi de quase 40% na folha. Nenhum estado da federação, nenhuma empresa aumenta a receita em 40%. O ingresso de recursos, o ingresso de despesas no ano de 2019 foi da ordem de 1,3 bilhão a mais na folha. E isso nós tivemos com muito trabalho e organização, tivemos que fazer o equilíbrio. A equipe do governador foi muito contundente no sentido de se buscar fontes e equilíbrio isso. Só que quando eu estou fazendo uma carga muito grande de recursos para servidores públicos, fonte 100, eu também estou tirando de um outro lugar. Fonte 100, notadamente, da saúde, que é o maior orçamento que se gasta a fonte 100. Então, eu tenho uma questão meramente matemática. Já me falta 1 bilhão do orçamento de 2019, mais 1,5 bilhão é necessário fazer um equilíbrio adequado para tanto. E um desses pontos começa agora com a terceirização, fora toda a ordenação do sistema de saúde. Francisca Mendes, vamos falar do Francisca Mendes. Francisca Mendes, ele é um hospital de referência em cardiologia tanto adulto quanto criança, e também não é só esse serviço que faz o Francisca Mendes. Francisca Mendes faz cateterismo. Francisca Mendes, eu não sei se ainda está fazendo hemodinâmica para o cérebro, para aneurisma, eu não sei se ainda está fazendo isso. Então, o Francisca Mendes, ele trabalha tudo que é de hemodinâmica, o Francisca Mendes trabalha. E houve também uma série de modificações no Francisca Mendes com cogestão do Estado com a Unisol para poder intensificar mais ainda o atendimento. Como é que está o Francisca Mendes hoje? Bom, é bom dar um contexto importante para a população sobre isso. Antes de qualquer coisa, não custa nada reafirmar, nós temos uma preocupação severa e grande com a saúde pública. Eu gostaria de enfatizar que eu sou defensor de formação, continuo sendo defensor, e é uma das minhas... Porque o espírito está na veia, né? A profissão fica na veia, né? Nós viemos ao Estado com a missão de fazer mudanças conjunturais que nós tínhamos limitações fora do Estado. Então, uma das mudanças mais importantes é na saúde pública. Foi na atuação enquanto defensor que eu observei alguns problemas que não tínhamos condição de resolver meramente com demandas judiciais. A gente precisa resolver de forma mais estrutural, forma política. E essa é uma pauta que é permanente. Acontece que a saúde pública está num estado tão ruim que as melhoras para acontecerem precisam ser primeiro de base. No caso, organização financeira orçamentária. O Francisca é uma das 62 unidades de saúde da capital. Existem algumas peculiaridades no Francisca. Primeiro porque há um convênio permanente do Estado do Amazonas com a Fundação Unisol, que é ligada à Universidade Federal do Amazonas, e esse convênio data de 12 anos. E esse convênio passou a ser atacado pelos órgãos de controle, em especial pelo Ministério Público Estadual, já no final do ano de 2018.
E aconteceu um problema ainda mais sério. O termo de contrato de gestão, que deveria ter sido renovado em outubro de 2018, não foi renovado. Então, sem cobertura contratual. Isso não aconteceu em outubro de 2018, justamente no ano das eleições. É bom enfatizar esse detalhe. Fazendo com que o Estado do Amazonas não pudesse fazer pagamentos através de fonte recurso SUS. Um impacto de R$2 milhões mensais deixou de ser pago e isso gerou um impacto na rede. Recurso SUS é recurso federal, para você que está aí do outro lado para entender. Exatamente. E o Estado do Amazonas teve que fazer todo um trabalho jurídico para que pudesse se manter os contratos. Acontece que, judicialmente, o Ministério Público questionou a manutenção do contrato com o Unisol. E denunciou? Depois, tá na justiça? Depois de 12 anos. O contrato? Depois de 12 anos, no início desse ano, o Estado do Amazonas foi questionado da existência desse contrato. Há um delay muito grande que é bom ser destacado. E isso prejudicou a continuidade de serviço da Unisol, que já vinha reclamando há muitos anos de que o Estado do Amazonas não estava fazendo para acertar com relação às contas. As soluções para serem aplicadas profissionalmente são muito complexas, porque a assunção desses serviços diretamente pelo Estado implica na necessidade de concurso público, impossível de ser realizado quando nós já iniciamos o ano com o limite da responsabilidade fiscal estourado. Então, é bom destacar isso. O Estado do Amazonas entrou já com o LRF acima do limite. O que quer dizer isso, para quem não compreende? O Estado do Amazonas só pode gastar 46,55% da sua própria receita com pagamento de pessoal. Nós já iniciamos o ano, janeiro de 2019, com 49%. Mais ainda, todo o escalonamento de despesas, que fez chegar a 51% que nós estamos hoje, e nós vamos lutar bravamente para a redução. Já eu te dou detalhes sobre isso. Vamos falar sobre Mas um dos pontos importantes é, com isso acontecendo, o Estado não pode assumir. Uma das soluções mais simples é fazer a substituição por organização social. E já existe estudo de economicidade que mostra que a entrada de uma organização implica em redução de 20% nos custos e a absorção imediata da mão de obra, o que é o mais importante. Porque aí eu evito aquele problema de continuidade e não perco os profissionais que trabalham na área. Porque uma coisa nós temos que fazer registro. A saúde do Estado do Amazonas tem vários problemas complicados, vários problemas conjunturais, mas graças a Deus nós temos profissionais excepcionais e dentro do Francisco Mendes os profissionais são conhecidos nacionalmente pela capacidade e pela própria referência. Se prepararam internacionalmente, eu sei porque conheço um médico cardiologista, o Valfran, meu querido Valfran, doutor Valfran, um grande beijo, marido da minha querida Danelli, minha vizinha, e ele é preparado internacionalmente, trabalha no Franciscamente com crianças, com crianças cardiopatas. Então, todos eles que estão lá dentro são profissionais que realmente são muito bem preparados e, inclusive, trabalham na Franciscamente, porque também é referência, né, doutor Carlos? Quando se diz referência, é um termo técnico, inclusive. A referência quer dizer que, na região norte, os serviços do Franciscamente são demandados pelos demais estados. Então, a gente faz o chamado de contra-referência. A gente pega, inclusive, e traz gente de outros estados para cá. Então, é uma preocupação muito forte do Estado do Amazonas, a manutenção disso. Só que isso não pode ser resolvendo podar do galho da árvore. Tem que ir lá na raiz. E a raiz significa a manutenção desse serviço. Então, essa manutenção está sendo feita neste exato momento. E para evitar qualquer questão, qualquer sobressalto por conta das demandas judiciais provocadas, no caso, pelo Ministério Público, se iniciou a cogestão anunciada e mantida agora, onde nós temos tanto profissionais de um lado quanto de outro. É o melhor dos mundos? Lógico que não é, mas essa é uma solução transitória. A solução definitiva está vindo agora já esse ano. Esse ano de 2020. Existe alguma previsão de concurso para o ano que vem? Vocês estão planejando isso? Nós estamos entrando agora com por volta de 3 mil funcionários no regime especial temporário, que tem 2 anos, por mais 2 anos vocês estão contratando em regime de urgência, regime de emergência. Seria essa a motivação, né? Existe alguma previsão, assim, a Suzana planeja, o governador planeja, o senhor junto na equipe trabalhando com relação ao concurso público? Não, isso não é um assunto que ainda está sendo discutido. Olha, o governador... Porque ainda está pagando incêndio até agora, né? Mas é normal. Tem muita gente que ainda faz questionamento quanto a isso. Olha só, a gente está falando de problemas que são incrustados que precisam ser resolvidos. R$1 bilhão é R$1 bilhão. É muito dinheiro. Quando se fala de despesas e de um aberto de 3 bilhões passado por esse governo, não estamos falando de falácia, a gente está falando de um número concreto. E as despesas são permanentes. Matemática, e matemática é exata, e isso né? precisa ser trabalhado com responsabilidade, mas não se deixe de denunciar esses números. Isso tem que ser denunciado, evidentemente. Agora, o governador anunciou, inclusive aqui, eu estava até comentando que aqui foi um dos locais onde a gente fez os debates, e o governador anunciou aqui, neste lugar mais ou menos era que ele estava. Estava montado aqui. Exatamente. E ele estava sentado numa cadeira mais ou menos nessa posição mesmo aí. Que ele e ele tinha falado sobre a necessidade de concursos. Existem concursos que são importantes que precisam ser deflagrados.
Segurança pública é um deles, e esse é um compromisso importante, e o governador tem cobrado constantemente equipe nesse sentido. A própria organização... Desde 2011 que não tem concurso, né? Exato, isso gera reflexo até hoje ainda. A situação referente aos concursados da SEDUC, diversos foram chamados agora, o próprio governador fez isso em outubro, entraram mais de 4 mil. Os concursados da Suzan, que do concurso 2014 estavam pendentes, todos foram chamados já em abril e maio deste ano. Só que a deflagração de novo concurso exige a redução dos limites da LRF. E aí o que tem sido feito nesse sentido? A secretária de Administração, Inês Carolina, está anunciando para tudo quanto é meio, a gente aproveita aqui para anunciar porque não custa nada, o recadastramento Eu ia tocar nesse assunto agora, recadastramento obrigatório dos servidores do Estado, porque existe sim a situação do funcionário sair do Estado, aposentar, tem que pegar pela Amazon Prev e ainda continua caindo o salário dele lá pela Suzan. Tem múltiplas situações, a gente nem sabe. Várias situações, estou dando só um exemplo, mas são várias situações. O Estado nunca fez um recadastramento. Esse recadastramento começa agora em janeiro e é feito no mês de aniversário do servidor. Então, você que é servidor ativo, o recadastramento é obrigatório e ele implica em caso de não realização do não pagamento do salário. Não pagamento. Dá uma retenção neste caso. É quase como uma prova de vida. É igual como funciona com prova de vida na Previdência. Exatamente. Segundo as expectativas do Estado do Amazonas, se dá uma economia entre 3% a 5%. O número pode ser maior, o número pode ser menor. Mas esse recadastramento é essencial para o planejamento de próximos concursos. E isso faz com que, até o final de 2020, se tenha um planejamento adequado do que o governador irá acabar declarando. Mas o governador já falou, no início de sua mensagem neste ano, já na semana passada, que a previsão de concursos públicos é para ou o final de 2020 ou início de 2021. E uma das áreas, obviamente, é saúde, outra área, obviamente, é segurança pública. Segurança pública. Vamos fazer um balanço? O orçamento a gente já conversou, né, sobre o orçamento de 2020. O orçamento desse ano vai ser o primeiro definido pelo governador, porque, como o senhor acabou de explicar, ele assumiu esse ano, mas é um orçamento que foi definido na gestão anterior ainda. Balanço das ações do governo de 2019, os projetos para 2020 na área de gestão e modernização da gestão pública. Bom, uma das maiores preocupações e o governador definiu, trabalhou nela hoje como sendo a maior meta. A maior meta nossa continua sendo saúde. A maior preocupação continua sendo. Não dá para trabalhar um povo na educação, na segurança, se ele está doente. Quem está doente não trabalha direito, quem está doente não estuda, quem está doente não presta serviço para o Estado, nem para a iniciativa privada, faz um Estado doente, né, vice-governador? Exato. E assim, se você vai falar de qualquer outro ponto que seja importante para o desenvolvimento do Estado, vamos pegar, por exemplo, turismo. A Lei Medeiros, que é a responsável pela pasta, diz que turismo exige, antes de qualquer coisa, a infraestrutura. Exato. E um dos pontos de infraestrutura é saúde. E aqui, a gente está falando notadamente de saúde da capital. Nós não podemos nos esquecer que a saúde do interior é prioridade. E o governador tem como meta a entrega de hospitais de base no Médio Amazonas. E isso precisa ser trabalhado. Mas uma coisa de cada vez. A estruturação da saúde é importante através, inclusive, da informatização que moderniza a gestão. Sim. E isso começa quando? Já neste ano. O governador tem cobrado a implantação de sistemas eletrônicos e o diário eletrônico já é uma realidade que já se inicia agora, que se ganha em velocidade na prestação de nossos próprios atos. Mas a gestão mais eficiente se dá também através de modernização de sistemas internos. Prontuário eletrônico para poder dar informação e deixar o histórico. Isso é essencial. Até porque um dos problemas que são conjunturais quanto ao Estado é a inexistência de histórico do paciente, o que é prejudicial para eles e prejudicial para o Estado. Sim. Bora pegar um caso muito complicado, é um dos casos que mais me doeu quando eu trabalhava como defensor e é um caso que a gente tem como meta para resolver. A situação referente aos doentes renais crônicos. Isso foi um problema, um dilema danado. A Suzan passou um aperreio danado com os renais crônicos, inclusive com tentativas de transplante que foram infrutíferas, foram completamente fracassadas, ou seja, foi uma dificuldade. Mas o problema é que o buraco é mais embaixo, porque a doença renal crônica acontece em mais de 80% dos casos quando não há atenção para tratamento de diabetes e pressão alta. O que é feito pela atenção básica. E esse é um problema. O Estado do Amazonas e a população suportam, então, um problema que não é feito adequadamente na rede básica. A gente precisa registrar. No município de Manaus, apenas 37% de cobertura da rede básica acontece. Então, quando não se trata isso, algo que pode ser evitado, você tem um transtorno muito grande. Um transtorno que exige uma demanda que o Estado do Amazonas não tem condição de suportar. Deixa eu dar um detalhe importante, assim, apesar de se tratar em números parecer tão frio, mas isso é, de novo, como se trata de orçamento, é matemático.
o exigido pela Constituição para gastos com o pessoal é um mínimo pessoal, me perdoe, saúde, é de no mínimo 12% da receita corrente líquida. O estado do Amazonas gasta 23%. O estado do Amazonas é o estado que mais gasta proporcionalmente em saúde pública. Isso não é uma prioridade, isso não é um mérito do governo Wilson Lima. Isso é uma realidade do estado do Amazonas. E acontece por quê? Porque o estado do Amazonas assume quase que integralmente a alta complexidade. Nós temos apenas um hospital federal, que no caso é o Getúlio Vargas, que funciona ainda numa batida ainda diferente. Tentando realmente engrenar o atendimento, com diversos ainda auxílios nossos. E nós assumimos quase que integralmente a atenção básica no interior, de forma bastante contundente, e na capital. E isso precisa mudar porque esses investimentos retiram do próprio estado do Amazonas a possibilidade de dar um atendimento melhor. E interior, nós estamos falando de 61 municípios, uma população de que umas 4 milhões, né? Você está falando de quase 50% da população. 50% da população. E assim, e o governador tem reafirmado em suas idas no interior, e o governador já teve em mais de metade dos municípios nesse ano de 2019. Falou aqui quando ele Isso é um caso que deve ser registrado, porque isso acontece em anos eleitorais. O governador não está em eleição, ele está trabalhando, e mostra isso muito claro, que a preocupação nossa com o interior é de ter a preocupação do tratamento da população enquanto população amazonense. Essa distinção entre população interior e população capital tem que acabar, e nós estamos demonstrando isso. Agora, o que é importante mostrar? Essa análise com relação a investimentos precisa acontecer. Por quê? Quando você vai fazer uma análise do que se faz dentro do João Lúcio, dentro do 28 de agosto e dentro do Delfim Aziz, você identifica que 80% dos atendimentos são da atenção básica. Pessoas que passam mal com pressão alta, que deveriam ser atendidas mais próximos. Mas a população tem confiança nos serviços, apesar de serem altamente demandados, os serviços são prestados no Estado. A gente tem que trabalhar nisso de forma comportamento, acho que tem que trabalhar isso com o comportamento da população. Mas não é só isso. Porque a gente vê, por exemplo, a criação dos SPAs, eles vieram também nesse anseio. Mas a população procura bastante, mas os SPAs são do Estado. Pois é. A gente precisa que as UBS sejam em quantidade maior. De desafogar os principais hospitais, que são os hospitais que atendem os traumas de alta complexidade, com os problemas de menor complexidade, mais de atendimento do Estado, de competência do Estado, e ainda assim a gente vê a população indo para o 28, indo para o João Lúcio. Pela falta de opção. A população vai onde o serviço é melhor. Vai onde o serviço é melhor. E assim, apesar dos pesares, ainda a rede pública mantém isso. E eu reenfatizo. Porque nós temos ainda profissionais que trabalham de forma extremamente contundente, trabalham de forma extremamente adequada. Falamos do concurso público com relação à segurança, existe uma previsão para finalzinho de 2020, 2021, mas enquanto isso, qual é o que o governo vai fazer, como é que o governo vai tratar a segurança pública com relação a investimentos? Bom, é bom registrar que os números da segurança pública falam por si só. Os números da violência caíram nesse ano de 2019. E tem algumas questões extremamente importantes. A atuação que a segurança pública tem feito, inclusive no transporte coletivo, tem demonstrado uma atuação mais contundente. E a outra, houve uma utilização muito eficiente dos recursos através da equipe da segurança pública. Diversas emendas parlamentares foram executadas à exaustão que permitiram investimentos em armamento, equipamentos e reforço. Lógico, o grande problema que é questionado é pessoal. Pessoal. Algumas soluções existem, elas estão sendo trabalhadas. A equipe tem trabalhado nisso de forma bastante contundente. Uma delas é a análise de demandas judiciais. Existem pendentes 2 demandas judiciais que permitem o ingresso de pessoal. E o governador tem analisado isso com prioridade nesses próximos dias, que no caso, a entrada ainda do cadastro reserva do concurso 2011, que está pendente, o que permitiria em torno de 600 homens ainda entrarem. Isso é uma questão que está sendo analisada pelos próximos dias para ser trabalhada de forma positiva ou não. E também existe uma demanda pendente com relação ao corpo de bombeiros, que é segurança pública, saneamento, mas é em especial saúde pública, porque eles são bombeiros militares. Mas é uma questão judicializada que a equipe da PGE e da SEAD tem trabalhado durante esse início de ano, o que permite que se atenda a demanda judicial, que se exclui das limitações da LRF e se permita com que se faça o levantamento durante esse ano de 2020. Mais uma vez, o recadastramento é uma das pautas importantes, o fim da terceirização é uma pauta importante, o choque de gestão na saúde pública é uma pauta importante, que permite que se faça um equilíbrio orçamentário para um planejamento 2021 mais contundente. Educação.
Como é que está a educação? Como é que vai ser esse investimento em educação? Vai ter mais inaugurações de escola, interior do estado, trabalhar a educação? Principalmente a gente fala também, a gente vê muito o pessoal do interior sofrendo com relação ao transporte escolar, com relação a esse atendimento todo. Como é que vai ser? Vai ter convênio, vai ter parceria do governo com as prefeituras no interior do estado? Bom, há uma cobrança permanente dos municípios do interior com relação à infraestrutura necessária para a prestação de serviço em educação. Algumas coisas já podem ser destacadas. O governo conseguiu entregar nesse ano de 2020 uma série de demandas que estavam empacadas. Diversos SETs foram entregues pelo governador e ainda existem SETs que têm que ser entregues no interior. Estou destacando do interior. Existem anúncios que o próprio governador tem feito de forma pessoal, enfatizando a necessidade da própria atenção do Estado na área da educação. Uma preocupação muito clara é que o governo do Amazonas precisa melhorar os índices do próprio IDEB. A presença do Estado do Amazonas num patamar onde se encontra precisa ser melhorada. E esse investimento só pode acontecer, obviamente, com um saneamento deste setor. Algo que aconteceu com as mudanças na gestão, que tem dado, na verdade, um resultado mais visível, mas algo também que é trabalhado de forma bastante estrutural, como, por exemplo, em infraestrutura. O governador tem destacado e a equipe inteira tem exaltado, por exemplo, as reformas que se aconteceram em diversas unidades escolares. Nesse ano de 2019, em torno de 300 escolas foram reformadas. Das mais de 600 que existem na capital, o que é algo muito importante por uma questão óbvia de próprio ambiente de trabalho. Voltando um pouquinho para a área da saúde, existe alguma previsão de projeção de hospital, como é que está o atendimento? Se os hospitais hoje atendessem sua máxima capacidade, porque a gente sabe que o Delfim Aziz ainda é um hospital que está atendendo, está sendo subaproveitado, ainda tem, se eu não me engano, alguns andares para serem inaugurados, para serem reformados, o que atenderia ali aquela zona toda, inclusive alguns municípios do interior, naquela região ali, existe alguma previsão desse trabalho com relação à saúde em inauguração de hospitais, ou esses hospitais que hoje estão aí dão conta se atender na capacidade máxima? Olha, o Hospital do Sangue está aí vindo. Sim. O EMUAN tem trabalhado nisso, o governador tem falado sobre esse avanço, ele permite inclusive uma ampliação dos serviços, isso é muito importante. Mas existem demandas que são históricas no estado do Amazonas. O SECOM vem demandando a atuação do Estado de forma mais contundente, só que o investimento na área oncológica precisa ser feito de forma mais estruturada, porque é um atendimento mais especializado. Mas uma coisa importante, não se dá para poder planejar nenhum investimento em um hospital de forma isolada, porque a construção do prédio, que queira que não, é algo relativamente simples. A manutenção do serviço é que é o problema. A manutenção de um hospital custa o valor de um hospital e meio. Então, se eu construo, por exemplo, um hospital de 10 bilhões de reais, a manutenção dele anual vai ser de 15. Então, eu tenho que ter orçamento previsto para tanto. Tá? E isso vai ser de forma permanente, porque isso implica em equipamentos, pessoal, implica em manutenção que precisa ser realizada. Por isso que a ideia é a organização desse sistema através de pontos que são críticos. A revisão de contratos é algo que o governador cobra de forma contundente e tem acontecido, mas isso não pode acontecer enquanto tem pessoas sofrendo. Mais uma vez, eu remeto ao que o próprio governador declarou hoje, o encerramento da terceirização e a absorção dessas pessoas. E essa organização é parte desse processo. A principal certeza de que você vai receber no fim do mês o seu salário, eu acho que só isso já vai trazer uma paz de espírito para todas essas pessoas trabalharem, pessoas que trabalham com a saúde, pessoas que precisavam chegar ao hospital sem receber, estressadas, para lidar com o doente, que também está estressado do outro lado, porque está em atendimento, enfim. Isso já é um só passo que o conjuntural também é importante. Outras questões muito mais pesadas na saúde precisam ser analisadas. Fornecimento de gases, esterilização, manutenções gerais, tudo isso precisa ser trabalhado. Então, a reorganização disso é importante. E a equipe tem trabalhado no sentido de se fazer essa adequação agora, porque a base foi trabalhada pela equipe de governo ao longo de 2019. Agora, isso implica também numa diversificação do modelo que nós temos hoje. A diversificação é no sentido da prestação de serviços direto e a prestação de serviço por organismos externos. No caso, organizações sociais, parcerias com hospitais privados, em especial a entrada de um modelo militar. Essa é uma questão que o Estado tem trabalhado na entrada de um modelo de prestação militar, no caso, através do ingresso dos bombeiros. E esse é um planejamento para 2020 para que o sistema possa funcionar de forma oxigenada. Até porque é o ditado que se fala desde quando a gente se entende por criança, né? Nunca se bota
todos os ovos numa única cesta. E na Exato. saúde pública você tem que ter diversificação. Nem desde que a gente é criança, nem com comércio, nem com investimento, nem com nada. Vice-governador, vamos falar um pouco sobre o interior no que diz respeito à produção rural, à produção agrícola e principalmente, existe alguma previsão de parceria com as prefeituras com relação aos ramais? A gente recebe muito, todos os dias, agricultores, produtores que reclamam desse acesso de chegada de produtos rurais, de agricultura, para poder chegar até aqui a capital ou até mesmo mandar para outros estados do nosso país. Existe alguma previsão nesse sentido? Olha, bora citar um exemplo recente. Bora citar 2 exemplos para poder pontuar. Nós tínhamos uma Expoagro que estava há anos sem funcionar. Uhum. Nós tínhamos o próprio parque de exposição de Parintins que estava há anos sem funcionar. Em todos os 2 casos, houve um investimento muito contundente do Estado e uma preocupação muito forte do governador em haver a reativação desses setores. A movimentação financeira que se dá numa Expoagro é colossal. Os resultados que se dão com negócios é importante. E isso só acontece quando você tem uma política de governo preocupada com a produção rural. Uhum. Existem dificuldades nesse setor? Existem. As preocupações ambientais são permanentes. Sim. Principalmente no ano onde a Amazônia, em especial o Amazonas, é o foco dessa atenção. O governador teve na COP25, o governador teve nas discussões que se fez no Sínodo da Amazônia com relação à preocupação que nós temos com as questões ambientais aqui. E isso não pode deixar de ser levado em consideração. Uhum. Essa presença internacional e simbólica, ela é necessária para que o modelo de produção aqui possa funcionar de forma equilibrada, tanto economicamente quanto ambientalmente. O Amazonas, diferente de qualquer outro estado, tem uma cobrança com relação à manutenção ambiental que nenhum estado exige. Isso já começa, por exemplo, da própria reserva legal, que em diversos estados é 50%, aqui é 80%. Exato. E faz com que o produtor rural enfrente dificuldades como nenhuma outra. Das dificuldades do solo, das dificuldades de escoamento, da manutenção de sistemas e os investimentos que o Estado precisa fazer. O sistema CEPROL tem trabalhado nisso de forma contundente. Então a CEPROL trabalha nisso, a ADAF trabalha nisso, mas nós temos ainda dificuldades operacionais. Todos os prefeitos têm cobrado do governador a liberação do próprio concurso que a ADAF foi realizado no ano retrasado. Mas nós estamos enfrentando dificuldades com a Corte de Contas. A entrada de pessoas implica em violação à LRF. Mas com parceria com a nossa liderança na Assembleia, nós temos trabalhado em soluções criativas para que possamos trabalhar nesse sentido. LRF é a Lei de Responsabilidade Fiscal? Para deixar muito claro. A Lei de Responsabilidade Fiscal. E ele falou a primeira vez, eu anotei, só que eu anotei errado, eu anotei RLF, eu peguei rápido, eu falei, não, que lei é essa, gente? Aí ele falou, LR, Lei de Responsabilidade Fiscal. É porque ela impede que seja feito o chamamento, o concurso, enquanto se estoura o limite prudencial. E o limite já está estourado desde o início de 2019. Adianta administrar sem atender a lei, é importante a gente dizer isso. Não, que se isso acontece, o Tribunal de Contas dá vai e prende, Lei de Então, Responsabilidade Fiscal da cadeia, né? É importante que se diga isso. E você tem que ter cuidado com relação a essa demanda. Mas agora, nesse meio tempo, o que aconteceu? Apesar de todas essas questões e de todo esse equilíbrio necessário a ser realizado, o trabalho está aí para todo mundo ver. Uhum. O prêmio e toda a absorção de insumos que acontece na área agrícola tem sido uma realidade. O estado do Amazonas é um dos que mais adquire da produção rural. É um dos que não, é o que mais adquire produção rural. Porque a equipe do governador tem que trabalhar de forma contundente nisso, mostrando uma realidade. É o melhor dos mundos ainda? Não, mas é melhor do que aconteceu no passado, é o melhor do que acontece em outros estados. Existe uma política de investimento mais contundente? Claro que sim. E isso tem acontecido com uma integração, inclusive com o modelo educacional. A alimentação escolar que existe acontece também através do fornecimento do pequeno produtor, o que tem acontecido em todos os municípios. E é importante também que nós nos empenhemos em dar essa prioridade, esse prestígio ao produtor rural. No sábado, eu estava aqui no plantão do jornal e a gente noticiou aqui que tem mais uma feira da ADS que inaugurou em um novo endereço e eles são produtores do nosso interior que fornecem na feira sem atravessador. Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade. Em vez de ir ao supermercado e fazer a compra lá da produção rural no supermercado, que vem importado de outros estados do Brasil, vamos comprar direto do produtor rural para poder dar um prestígio para ele. Vice-governador, muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. E hoje é dia de Reis, não é isso?
Hoje é dia de Reis, hoje a decoração natalina ainda está na casa, é dia de tirar. Vou pedir para o senhor deixar sua mensagem aí de início de ano, com a expectativa, com essa expectativa do nosso estado melhorar, prosperar, a economia está melhor, está tudo melhor, a gente espera que o Amazonas também vá nesse mesmo ritmo. Márcia, muito obrigado, e ao telespectador que está aqui acompanhando, eu agradeço o tempo que foi despendido. E informar que a equipe tem trabalhado de forma muito séria, de forma muito forte no sentido de se botar o estado do Amazonas nos trilhos. Muitos do nosso trabalho têm aparecido. A propósito, foi o G1 que destacou que o governador Wilson Lima é o segundo no país no cumprimento de promessas, o que mostra um compromisso muito forte com a atenção daquilo que nós declaramos, inclusive aqui em toda a campanha, e nós queremos mostrar nesse ano de 2020 o resultado de que todo o equilíbrio que foi feito nesse ano de 2019 irá demonstrar. Então, os investimentos em todos os setores têm acontecido, o governador tem demonstrado isso de forma contundente e tem a certeza de uma coisa, o governador cobra fortemente do seu secretariado que haja o desenvolvimento das políticas de atenção à população. E essa é uma preocupação dele, é uma preocupação de toda a equipe. Nós temos aqui a apresentar para a população que neste ano as entregas que nós vamos fazer em saúde, educação e segurança pública são já a realidade, como já começamos a demonstrar em 2019. Muito obrigada, vice-governador, por ter vindo. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, agora são 11 horas e 50 minutos. Emerson Santos no Minuto Oferta. Vai, Emerson! Eu continuo aqui no Caça de Materiais de Construção, aqui no Varejo no Atacado. Ninguém vende mais barato. Olha, todo mundo comprando, ó. Comprando, aproveitando e economizando. É a número 1 em preços baixos. E é claro, aqui você vai encontrar de tudo. Porque o chato, sabe o que é? É você ver uma propaganda, chega no lugar e não tem nada, né? Aí você fica assim, puxa vida, não tem tudo que eu quero. Só que esses problemas aqui não tem não, viu? Por aí deve ter, mas aqui não tem não. Porque essa loja é completa e você encontra aquilo que você precisa em um só lugar. Presta atenção nesses kits exclusivos aí para você ter no seu banheiro. Olha só que lindas essas peças para você comprar o kit. Tá precisando aí? Pois é, aqui no Caça de Materiais de Construção temos assentos também para o seu banheiro. Olha aí, gente, olha só as cores, os modelos. Tem a linha transparente também para você, é claro, aproveitar. Tem esses modelos aqui, ó, de R$25, a partir de R$25. E também nós temos o infantil. Olha só que fofo, que lindo que você vai encontrar aqui pro banheiro aí do seu filho, da sua filha. Esses aqui, ó, olha só, para você, é claro, aproveitar. Quanto, Emerson? Somente R$28. Frozen tá em alta, olha aí, ó, você encontra aqui no Castelo de Materiais de Construção, aqui no Varejo no Atacado. Ninguém vende mais barato. Aí você tem uma área na sua varanda, tem no seu terreiro aí, no seu terreno, aí você diz assim, eu preciso montar um jardim. Temos aqui também, temos as sementes e também todos os acessórios que você vai precisar, é claro, para sua casa. Você encontra aqui no Castelo Material de Construção, aqui no Varejo no Atacado. Ninguém vende mais barato, 3 lojas para melhor te atender, 2 na Grande Circular e também no Santa Etelvina. Parcelamos suas compras em até 12 vezes nos cartões. O melhor atendimento de Manaus, tudo isso você só encontra aqui. Eu, Emerson, e é claro, TV em Tempo e Castelo Materiais de Construção. O resto é enganação, o resto é imitação barata, porque o verdadeiro Minuto Oferta é aqui, onde você fica por dentro das melhores ofertas e promoções. Bora comprar, bora economizar. E tem um outro detalhe, viu? Nas compras a partir de R$100, ganha um cupomzinho pra você concorrer, sabe o que, senhoras e senhores? Essa linda 125, aliás, são 3, então corre pra cá, o sorteio é esta semana, dia 10. Corre não, perde não, corre pra cá, não perde a oportunidade de você, é claro, economizar aqui, ó, no Castelo de Materiais de Construção, que no Varejo no Atacado, ninguém vende mais barato. Intervalo comercial, deixa eu bater um papo contigo aqui, ó. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai nem pra cá e nem pra cá, porque aqui é muito melhor, você sabe disso. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não te reino.